Ok. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Peço desculpa que eu achei que eu ia me atrasar, mas me atrasei, eu já tinha comunicado. Coisas da BR-470, levei 2h30 para chegar, só isso. Isso que eu mandei um WhatsApp pro Renan, assim, feliz, 26 minutos de Blumenau até Indaial daqui, agora é mais 25 minutos, tranquilo, eu tô aí. Foi só falar. Enfim, vamos iniciar com a aprovação da ata da reunião anterior. Alguém tem algo para incluir? Concorda com o que está na ata? A ata eu enviei para cada um de vocês por e-mail, né? E eu acabei de solicitar aqui via SGPE a assinatura digital, né? Vocês podem daí acessar o documento e assinar digitalmente a ata. Obrigado. Fazer uma alteração, vamos à aprovação. Quem for fazer reclamação, né? Quem concordar, por gentileza, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Vamos ao expediente. Por acaso alguém quer incluir alguma coisa no expediente? Não. Eu tenho que incluir isso. O processo 11. É que eu pensei que daí você mandando para mim, você já estaria incluindo. Não, ele entrou depois de eu ter enviado a pauta. Então, alguém é contrário à inclusão? É esse processo aqui, o 11.904. Ameaçado. Ele trata da solicitação de homologação dos pedidos de abertura de processos seletivos 2019-2 e ele entrou após o fechamento da pauta, então ele foi direcionado para o professor Vanderlei. A exclusão de pauta do processo do meu primeiro processo. Isso nem entrou ainda? não entrou. Não, isso é um estudo. Assunto geral. Daí assuntos gerais. Né? Não, a exclusão de pauta do primeiro processo, aquele do... O professor solicita exclusão. Isso, do 14.503. O professor Luciano é interessado ainda sobre o regimento interno dos laboratórios, né? Isso, eu não deu retorno, é o identidade. Ok, então, excluído. Vamos para o próximo. Processo número 7606-2019, origem SEAV, Engenharia Sanitária Civil. Interessado Thiago Rogério Victor A. Cabossi. Assunto: solicitação de homologação do parecer AD referente da Direção-Geral, número 013-2019, de 27 de maio de 2019, que aprovou o pedido de visita técnica. Relator Paulo Moser. Obrigado. Peço licença para pular o histórico. Procedendo à análise, o processo refere-se à homologação da aprovação ad referendum proferida pela Direção-Geral, à solicitação de visita técnica apresentada pelo professor Thiago Acabossi. Essa visita aconteceria no dia 31 de maio de 2019, com destino a Rio Negrinho, objetivando visitar as dependências da Central de Tratamento de Resíduos Erasul, acredito. Para tal, foi solicitado o veículo da UDESC capacidade suficiente para transportar 13 alunos. O processo foi aprovado na reunião do Colegiado Pleno do Departamento de Engenharia Civil e Sanitária e na Comissão de Ensino por ad referendum, atendendo assim à resolução número 198/2006 do Consumo. Em 27/5, o processo foi aprovado também por ad referendum pela Direção-Geral. Entretanto, por motivos de força maior, que agora fiquei sabendo que foram motivos meteorológicos, problemas de chuva, a visita foi adiada e até o momento da lavratura desse parecer, a nova data para sua ocorrência ainda não havia sido informada ao setor responsável. Apesar deste contratempo, não há qualquer irregularidade formal ou burocrática que impeça a efetivação da atividade, bem como sua aprovação por parte do Conselho de Centro do SEAB. E procedendo ao voto, face ao exposto na sessão de análise, este relator é favorável à homologação da aprovação por ad referendum do processo 7606/2019. Discussão. Professor Eduardo.
Esse era um dos casos que eu tinha me reportado nas reuniões anteriores. O professor Tiago já logo no começo do semestre, não foi atraso do professor, questão dos referendos, mas são casos em que a gente depende das empresas e nesse caso justamente ocorreu, a empresa cancelou a data porque teve previsão de chuva e remarcou essa visita. Então esse tipo de visita está sempre passível de remarcação, que atrapalha um pouco o andamento das aprovações, tanto em departamento quanto depois nas demais instâncias. É mais uma comunicação do que... Fica a sugestão de repente aprovar, se tiver, fica aprovado. Deixar um intervalo fica semestral aprovado, praticamente. Fica aprovado, aí pelo menos está aprovado, não passa os trâmites. Se houver alguma mudança de data, né, eventual que acontecer. Isso. O pedido está homologado. Dá para ter continuidade, né? Aproveitando que o Marino está aqui, Marino, com quanto tempo de antecedência a gente pode alterar a data da visita, se for contratação de ônibus externo? Olha, até hoje a gente sempre contou assim com uma boa compreensão. A gente já teve coisa de poucos dias, de mais dias, então assim, legalmente nem sei quanto que é, mas assim, se não é coisa assim, tipo de 2, 3 dias antes, eu acho que é sempre passível. Depende de tão contratado. Né? Mas a gente já teve situação de avisar no dia anterior, né? Então, tudo certo. Mas, claro que sempre que possível evitar, a gente evita, mas quando não é possível, então, acho que é sempre negociar. É porque na reunião da comissão de ensino a gente definiu que os chefes vão conversar com os professores, né, para que os pedidos de visita técnica venham todos até o início de agosto, né, onde começam as aulas e a programação do semestre. Então, mesmo que não esteja 100% fechada lá, é dia 10 de setembro. Então, pelo menos assim, já tem um processo, já tramitou com antecedência. Até assim, digo, eu não consegui o tempo de mostrar para vocês e se cuida também que isso fosse levado aos departamentos. A gente pegou a resolução e a gente modelou o processo todo com essas sugestões. O que o professor faz, o que o departamento faz, e depois, novamente, quando volta para o professor, quando tem já estimativa de data, isso a gente modelou todo esse processo. Está pronto, né? E aí na semana que vem a gente vai levar isso para vocês e publicar com os devidos formulários já ajustados e simplificados também, para esse processo ficar mais light. Uma papelada para fazer uma visita técnica até desanima um pouco. A gente simplificou esse processo. Havendo mais algum que discutir? Não havendo, vamos usar a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo 9407, origem SEAV, Engenharia Civil, interessado Eduardo Miller dos Santos, assunto solicitação de homologação do parecer à referência de Direção Geral 014-2019, de 28 de maio de 2019, que aprovou visita técnica do relator Tiago Luiz Schmitz. Vou esperar Sim. Acho que não decorou ainda. Decorei. Bom, peço licença para apurar o histórico, né? Também é um dos casos desses de visita técnica, né? Então, trata-se de uma solicitação de visita técnica realizada no dia 5 de junho de 2017, com partido às 8, com destino aos municípios de Itaió e Tuporanga, objetivando visitar as barragens de contenção de cheias. O professor Victor Luiz Padilha solicita o fretamento do veículo de empresa. O processo tramitou por todas as instâncias necessárias, sendo aprovado de referendo pelo presidente do colegiado pleno do Departamento de Engenharia Sanitária Civil, presidente da Comissão de Ensino e pelo presidente do Conselho de Centro. O processo atende à resolução 98/1006, consul. E faço o exposto, sou favorável ao processo. Discussão. Dessas aí, só uma foi cancelada por motivos meteorológicos também. As outras realizaram-se normalmente. Show de bola. Vamos para a aprovação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 10.243/2019. Origem, SEAV. Interessado em ciências contábeis, interessado a professora Daniele
Vai tipo. Assunto solicitação de homologação do parecer de área de referendo que aprovou o pedido de visita técnica. Relatora Gabriele Vanessa Choque. Assim como os dois últimos relatos, a gente homologar uma visita técnica que foi feita por ad referendo da direção geral. Então essa visita técnica foi aprovada por ad referendo pelo Jason. Então cabe a gente homologar essa aprovação por ad referendo. A visita já aconteceu, inclusive no processo já tem o relato da professora que fala que aconteceu e alcançou com êxito o que ela esperava. Então, dito isso, né, o meu parecer ele é favorável a essa homologação. Só volta ali um pouquinho. É a professora Vaniele, né? Sim, ela é Visita interessada. técnica. E o título ali em cima é de Um pouquinho mais para cima. Programa de Extensão para Qualificação e Tecnologia para Jovens. Não, né? Não. Eu vou arrumar, peguei um... É só uma contra C, né? Não, Obrigada. só eu vi robótica e Vaniele, mas qual foi a ligação? A Vaniele leciona em software também. Acho que essa visita Tá em foi de PDF, software. né? Então tá. Eu vou arrumar ele. Tem como eu excluir, né? Porque eu coloquei. Tu já encaminhou? Já encaminhou, né? Já. Não. Deixa eu ver aqui. Aí eu Não, não tenho que devolve. reencaminhar. Não, tá com a professora ainda. Então você pode excluir. Se Ótimo. tivesse encaminhado para nós, teria que pedir o desencaminhamento. Ótimo, então eu volto ali só para... devolver? Tá com ela? Ela não Pois é, não, encaminha. mas o que tu chamou de desentranhamento, aí não era mais fácil tu devolver, que se tivesse contigo? Não. Daí quando ele tramitou entre setores ou entre servidores, não tem mais como excluir. Só desentranhando. Ah, tá. Daí ela tem pouca justificativa. Que bom que eu esqueci de encaminhar. Mas Pra mim tá- nesse caso, sim. Daí a professora pode excluir sem precisar colocar justificativa nenhuma. Que bom que você viu. Obrigada, prof. Tá? Imagina. Peraí, Gabriele, robótica, Vaniele, não tá batendo. Tem que abrir o hardware. Isso, então a professora pode excluir só para ir para a organização. Tá com o olho bom. E tava no celular, pra ver que minha atenção não tava... Ele não pode criticar os alunos também. Eu não critico, eu deixo usar. Deixo usar, isso não me atrapalha. Marina não saiu do celular desde o começo da reunião. Problemas. Discussão. Não, talvez se tivesse falado depois de gerais, mas aqui eu estou sendo coagido a não falar pela pressa, meu colega, que eu não sei falar o nome. É o seguinte, junto dessa discussão do processo, a gente também pretende discutir a questão dos valores de visitas técnicas, né? Que isso é algo muito interessante. Anos atrás, a gente teve bastante visitas, eu até busquei esse histórico, e aí por um período tivemos quase que nada de visitas técnicas, e esse ano, esse semestre, a gente teve uma chuva de visitas. E o orçamento ele é né? Então até aqui a gente não se preocupou, mas se eu olhar para o que ainda temos de previsão de recurso para essas visitas técnicas, ficou algo muito magrinho, né? Então do custeio eu já estou visualizando possibilidades de transferência de outras contas, né, de trocas de rubricas, para que a gente consiga disponibilizar um X valor para cada departamento. Então isso requer dos departamentos um ranqueamento. E por isso que é bom que venha no início do semestre todos, para haver uma negociação e uma possibilidade de ranquear. Tá? Então a gente se compromete na semana que vem de entregar a sugestão do processo, com os novos formulários, e a gente coloca isso no site depois se vocês acharem isso ideal. E também essa sugestão de valores financeiros, que não é pouco. Não vamos perder em decorrência daquilo que a gente está tendo nesse semestre. Os critérios de ranqueamento é por departamento. Aí os departamentos aí já... A gente fez esse processo uma vez quando tinha vários departamentos. É que a resolução não fala em o que. Fala em priorização. Eu fiz uma relação assim de aluno por quilômetro, alguma coisa assim. Então aí já é uma questão que pode da nossa alçada administrativa, mas assim, como falei, não é nada assustador de cortes, porque a gente tentou manter uma previsão orçamentária daquilo que está acontecendo. Tá?
mais? Na reunião com os chefes, né, os chefes vão passar até o final de julho essa previsão, sem processo, nada, a previsão de visitas de cada departamento. Então, com essa estimativa de custo, a gente talvez consiga contemplar todo mundo. Né? O Marinho passando essa previsão orçamentária, a gente vê o que tem de previsão de visita, esperamos, talvez, sirva para todos. Se não for possível, aí sim a gente vai para esse ranqueamento, vai decidir como fazer essa distribuição de melhor forma. Vamos para a votação. Quem for favorável permanecer como está, aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Opa, ele vai para o final da sessão. Desculpa. Sexta-feira, último dia de aula, prova, uma coisa para corrigir. Dormiu só às 7 da manhã. Processo número 11.904/2019, origem Ave. Interessado Paulo Edemar Vart. Assunto: solicitação de homologação dos pedidos de abertura de processos seletivos 2019-2. Relator, professor Vanderlei Santos. Eu vou esperar. Também peço licença para pular o histórico e aí análise. O respectivo processo trata de solicitações de abertura de processo seletivo dos departamentos de Engenharia de Software e de Engenharia Civil para admissão em 2019-2. A solicitação do Departamento de Engenharia de Software é para a área de conhecimento de programação, 8 horas atividades, em que o docente contratado ministrará as disciplinas de programação 2, 4 créditos e desenvolvimento para dispositivos móveis, 4 créditos. Atualmente a disciplina de programação 2 é ministrada pelo professor efetivo Márcio José, que assumirá outras disciplinas no próximo semestre. Já a disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis, ela é ministrada pelo professor substituto Gustavo Luiz Pasqualini, que solicitou seu desligamento a partir de 11 de julho de 2019. O processo se justifica porque o departamento não possui professor efetivo com carga ociosa para assumir essas disciplinas. A solicitação do Departamento de Engenharia Civil é para a área de conhecimento de Engenharia Civil, 5 horas atividades, em que o docente contratado por esse processo ministrará as disciplinas de Introdução à Engenharia e Geotecnia para obras hidráulicas, uma de 3 créditos, as outras 2 créditos. Também o Departamento de Engenharia Civil solicita a abertura de processo seletivo para a área de conhecimento de matemática, 11 horas atividades, em que vai ministrar geometria analítica, álgebra linear e cálculo numérico. Estas solicitações se justificam porque o professor Pablo não terá seu contrato renovado e o departamento não possui professor efetivo com carga ociosa para assumir essas disciplinas. Para análise deste processo, utilizou-se da Resolução 015/2016, com CEP, que normatiza a realização de processo seletivo para admissão de professor substituto na UDESC. Observou-se que toda a documentação e informações exigidas pela Resolução 05 com CEP foi devidamente apresentada. Os processos foram aprovados nos colegiados dos respectivos departamentos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 6º da respectiva resolução. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação das solicitações de abertura de processos seletivos 2019 realizados pelos departamentos de Engenharia de Software e Engenharia Civil. Discussão? Quem quer discutir? Vamos à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Agora sim, comunicações pessoais. Quem quer incluir alguma comunicação? Marino. Mas é relacionado ao item já constante. É o mesmo item, né? O que a gente está incluindo aqui, gente, é a seguinte: semana que vem, dia 3,
a reitoria vai estar aqui no campus para falar sobre recursos, né, e sobre também, a gente chamando eles já desde faz mais de um mês que a gente já convidou eles para vir aqui, para a gente falar apresentar um plano diretor que a gente fez, e aí vou deixar o professor Marinho também apresentar, mais a parte estrutural, sobre algumas coisas que a gente quer implantar aqui no campus, e a gente precisa de recursos para isso. Então a gente tem algumas novidades aí que a gente passou desde o dia que a gente assumiu, toda a equipe. A gente vem discutindo várias coisas e a gente já é tempo ainda de incluir, né? O que quero dizer para vocês assim, eu tenho cobrado da reitoria, vocês sabem que a gente passou por um baita problema esse ano porque a gente tem um superávit, né? Então eu deixei bem claro para o reitor que a gente precisa de recursos e que o superávit que a gente tem lá também, na minha opinião, é demasiado. Como é que faz isso? Investindo em deficiências que a gente tem no campo, seja lá qual campus for, mas a gente tem deficiência. Então a minha esperança é que eles venham semana que vem, atendendo esse pedido também para a gente apresentar um pouco do que a gente tem de ideias aqui. A gente até passou, vou colocar para vocês, a gente está vendo algumas demandas também de técnicos, e a gente conversou com o engenharia civil, que tem falta de técnicos específicos, então a gente está vendo um técnico para a área de laboratórios de materiais, não, desculpa o nome. Edificações. Estamos negociando com a reitoria mais uma bibliotecária, se não vier nesse processo, vamos solicitar uma bibliotecária. A gente está solicitando também uma psicóloga para o campus e um jornalista. E um jornalista. Seria daí um técnico, não faria mais esse papel, já teria um jornalista aqui, porque vocês sabem que as nossas notícias, quando a gente faz uma notícia aqui, tem que ir para Florianópolis, e aí leva uma semana até que o pessoal lá analisa e a gente publica aqui. Então às vezes a coisa aconteceu, e aí quando a gente vai publicar, tipo assim, já, aconteceu, não, acontecerá, a gente tem que publicar antes, até para ter duas notícias, uma antes e uma depois. Então se existe essa possibilidade, a gente vai ver o que é possível. Até penso também em tentar um engenheiro, a gente chegou a comentar, para nós também, acho que seria importante, mas a gente vai ver como é que vai essa conversa semana que vem. Depende de uma outra conversa que a gente vai ter também. Então, professor Marinho, por favor, fique à vontade. Legal. À medida que a gente vai falando sobre esses projetos, vocês fiquem à vontade a questionar e implementar. Então, essa é uma planta, claro, fora de medidas oficiais, né, apenas para aqui a apresentação. A planta total da nossa área, lembrando que vocês apenas estão vendo aqui uma linha vermelha em destaque, porque isso aqui já é um sonho, uma expectativa de que a gente não tenha mais uma rua aqui separando as duas áreas, né? E porque vai aparecer durante a nossa fala a intenção de avaliação e compra desse único imóvel remanescente, que está aqui ao meio, ou se não, caso isso não acontecer, aqui então a desafetação parcial dessa rua aqui, o projeto já está na prefeitura e, pelo que consta, vai ter tramitação para que a gente, caso não saia essa aquisição dessa casa, a gente consiga daqui para cá desafetar essa rua e ela se tornar da UDESC para a gente poder unificar o nosso pátio. Então, inicialmente, o que este ano a gente, até puxar aqui um pouco do início, durante da nossa campanha, a direção, a gente falou de um projeto de reurbanização, de um espaço social para os estudantes e outros. Esse projeto todo, em função da intempestividade, a gente não conseguiria executá-lo tal qual como foi na época proposto. Mas a gente está propondo algo maior, né? Então, o que a gente está colocando aqui, o que a gente tem uma expectativa de conseguir vender esse peixe para a reitoria na semana que vem. Em primeiro lugar, essa casa aqui, nos fundos, e essa casa aqui, essa casa amarela que fica aqui em cima, a gente só está dependendo de um leilão de materiais na reitoria para a gente poder limpar essas casas, que elas estão cheias de materiais inutilizados, né? Cadeiras quebradas, arquivos de aço, enferrujados, materiais que a gente não pode descartar, mas que a gente precisa. Então isso hoje é o equivalente a uma carreta de materiais que a gente está esperando
o espaço lá para a gente poder desovar. E com isso, a expectativa de talvez no início de agosto a gente já disponibilizar essas 2 casas aqui. A intenção aqui é de que a gente use laboratórios de pesquisa, né, que nossos alunos tenham um espaço para isso, e aqui espaços acadêmicos, centros acadêmicos, atlética, Pacua, Taekwondo, outros projetos hoje, porque é um espaço muito bacana. Para quem vocês ainda não conhecem, em breve a gente vai criar essa oportunidade de vocês conhecer. Casa do Bosque, que a gente chama sempre. Isso, um casarão lindo, lindo. A gente está reestruturando a lagoa que tem atrás dela, inclusive. Então, é um ambiente saudável para nós também, nossas reuniões e trabalhos, enfim. Um espaço multiuso, né? A gente vai... Isso, então essas 2 casas a gente pretende disponibilizar no início de agosto. O que vocês enxergam aqui, todas essas construções, elas existem, com exceção dessa construção aqui, que em tese são 2 containers com cobertura que servirá para nosso depósito e além de garagem para nossos veículos. Então isso é novo que vinha para cá. Então é o projeto I. Vamos lá. Então o A, a execução preventiva de incêndio, bloco remanescente. O que é esse bloco remanescente? Onde hoje a gente tem as aulas, né? E onde hoje tem isso, biblioteca e tal, apartamentos. E aqui onde hoje tem o laboratório 1, a cozinha e os banheiros. Então, essa execução a gente deve começar bem em breve, falta licitar agora a execução mesmo e fazer. O B, execução projeto reforma bloco remanescente. Então, é essa parte aqui, ó, dessa metade para cá, a gente tem problemas de infiltração e com a cobertura. Então, a gente tem um projeto já que a gente está ajustando para executar também, e a troca da cobertura. Em relação a esse mesmo bloco, a gente está propondo para a reitoria o projeto J, que vocês estão vendo aqui, que é um projeto de geração de energia fotovoltaica. Então, está no auge, está se discutindo isso. Inclusive, vamos avaliar a possibilidade de não precisar trocar a cobertura e com a própria célula fotovoltaica, que hoje já oferece essa possibilidade, como cobertura. A gente só está avaliando as vantagens e desvantagens porque eu soube por pesquisas que essa estrutura ela tende a aquecer a laje. Então, isso não é interessante. Então, mas é um projeto que a gente está pensando em trazer meio junto, tá? Para que nosso centro se torne mais sustentável em relação a consumo e uso consumo e produção de energia. Vídeo monitoramento. Nós temos hoje um gasto relevante com monitoramento ou segurança, né? Como é público, a gente pode falar em números, chega a próxima R$50 mil mês. E, em tese, algo ineficiente, ainda porque a gente não tem cerca, a gente nem oferece segurança, inclusive, para esse pessoal, né? Inclusive, a gente deixa parcialmente cumprir o contrato com eles em relação às condições que o centro oferece de segurança. Então, o que a gente está pensando, como a gente está usando essas casas, nós vamos ter internet fibra ótica aqui do outro lado, e aí com isso a gente pode fazer o vídeo monitoramento de todo o nosso pátio, a um investimento de um sistema hoje dos melhores possíveis por R$18 mil, e a intenção da gente diminuir a partir de janeiro metade do nosso gasto com postos de guarda física. E eles passariam a fazer um monitoramento através de vídeo. Então, Importante salientar que esse é o movimento da Audesc, né? A Audesc está, alguns campos já implantaram e a gente está se adequando a essas... Logo eu vou falar de valores, tá? Enfim, urbanização. Nessa urbanização entra a drenagem, iluminação, arborização, delimitação das vagas de estacionamento, faixas elevadas de pedestres e passeios, placas de sinalização, ajardinamento, cercamento completo do campus, que envolve principalmente a parte dos fundos aqui. Muito interessante isso, ainda mais semana passada a preocupação se acentuou quando a gente teve um meliante nos fundos aí escondido com entorpecentes. Então, isso não aconteceu a primeira vez, pelo que a polícia falou, então surge a importância da gente realmente cercar esse espaço.
Cercamento, finalização da quadra de areia com cercamento e iluminação e academia ao ar livre. Então isso tudo faria parte desse projeto de urbanização, né? A academia ficaria aqui próxima à casa em Chaibel, né? E aqui próximo ao Campus Society, que também é um projeto que a gente está escrevendo para uma parceria pública-privada. Não estamos contando com recurso público para fazer essa obra, e sim com empresas da comunidade. Então, Campo de Areia que já existe hoje, mas falta cercar e iluminar. Essas linhas aqui são faixas elevadas de pedestre, que seriam feitas com paver. Nós continuaríamos com a ideia de brita no pátio. Por quê? Porque hoje pensar em paver em todo o pátio seria um projeto só disso de R$1 milhão. Então isso eu acho que podemos ter um pouco de humildade ainda e as meninas cuidar do salto, porque é caro fazer tudo paver, porque a infraestrutura para você fazer paver total é muito cara até para fazer a base, né? Então, se orientando com empresas, a gente viu que ainda não seria o caso de agora a gente priorizar paver em todo o nosso estacionamento. Tá? Então, por isso a gente teria faixas elevadas com paver, né, em todo o nosso centro, permitindo um bom trânsito e segurança para os pedestres, né? Então isso em relação à urbanização, à reurbanização. Claro que ficaria nesse momento ainda de fora essa área nova, porque está em obras ainda, né? Mas também convém salientar que a partir de semana que vem a gente começa a perceber movimento aqui e aqui, onde há um depósito de pedras e barro, resultante da obra nova. E a prefeitura vai começar a tirar as pedras a priori e uma outra empresa vem para ver se tira para a gente sem custo esse barro. Isso dá umas 250 cargas de caçamba, para você ter uma ideia, muito volume. Então com isso a gente começa a limpar os pátios aqui e aqui também. Só uma coisinha, eu vi que tem um bicicletário ali embaixo. Isso. Por favor, não faz os entortar a roda não, né? Está sendo comprado um que é o Desk, que está comprando para todos os centros, que é para ser um negócio meio atual, moderno, e eu estimo que sim, porque hoje em dia as pessoas investem em bicicleta e tal, não é como antigamente. E esse bicicletário a gente vai ter até o fim do ano, porque ele já está sendo licitado agora, inclusive. Tá? Então, estimo que até o fim do ano a gente tenha ele instalado. Retificação e unificação de matrículas. Então, a gente tem hoje 22 matrículas, né, inclusive com um pepino para resolver aqui do outro lado da estrada, e com esse projeto a gente pretende unificar nossas matrículas e retificar, porque não tem uma que fecha as medidas. Infelizmente, antigamente esse processo tinha um pouco. O que é do outro lado da estrada? Era foi feito uma aquisição antigamente pela Fecularia de uma área de 2,60 até o rio, da estrada até o rio, onde em tese seria o direito de puxar a água do rio para consumo e para devolver a água suja da indústria. Só que assim, essa área não foi demarcada, nunca, foi um erro do cartório. E o que acontece hoje? A matrícula integral foi hoje desmembrada em 5 matrículas, onde nas 5 falta área. E a da Desk não foi demarcada. Então é um negócio super antigo, já foi remexido 2, 3 vezes, só que nunca ninguém resolveu isso. E a única solução hoje, chamando cartório, chamando prefeitura e chamando o jurídico da Desk, é fazer a medição de todas essas áreas do outro lado e comprovar que essa área não existe e fazer a retificação e fazer esquecer que existia, entre aspas, esse direito dessa tira de terra do outro lado do rio. Então é um negócio complexo, perdemos dias trabalhando nisso, mas é a conclusão que você chegou, legal, da gente resolver isso, para não um dia alguém dizer, mas a Desk tem terreno do outro lado. Não existe mais esse terreno, né? Infelizmente, e por mais que possa ter um valor, porque eu imaginei que esse terreno pudesse estar debaixo do prédio novo, e aí de embargar esse negócio, os caras iam correr. Mas não existe, porque a saída da água da UDESC, para vocês terem uma ideia, ela entra num canto do prédio novo e sai do outro. Então não existe essa demarcação aqui, ó, é da UDESC. E faltam realmente 6, 7 metros em cada uma dessas áreas. E aí, cara, fica extremamente difícil vir ali uma briga jurídica, assim, desnecessária pelo valor também. E aí, conversando com essas entidades todas, a gente chegou a uma conclusão que
o importante é resolver, né, para não deixar pendência para outras direções no futuro se incomodarem com isso. Aquisição de equipamentos de laboratório civil, né, que é um dos projetos permanentes também, né, nosso laboratório de materiais. Execução de projetos preventivos de incêndios, que serão elaborados pela CEPA, ou seja, toda casa que tem movimentação de pessoas, inclusive os depósitos, nós hoje nós temos um ambiente da UDESC hoje com alvará, que é esse laboratório de microbiologia. Mas a nossa intenção é de que até o fim do ano todos os ambientes habitáveis do SEAB tenham alvarás. Essa é a intenção, alvarás de bombeiro, né? Então hoje a gente já tem um alvará provisório e isso já nos garante algumas coisas e estamos trabalhando para então legalizar tudo, mas isso gera custos. Aquisição de propriedade, que é o caso dessa propriedade remanescente, que são 2 matrículas da dona Ingelone. O processo de avaliação a semana que vem a gente deve partir para avaliação, infelizmente não antes da visita da reitoria, mas está andando para a gente avaliar e aí entrar em contato com a família novamente já tivemos uma conversa com um dos filhos dessa família e a ideia é de que a gente tire esse peso, né, aqui, porque cria um problema para a gente, cria um problema para eles e desvaloriza imóvel, eles também não querem criar um problema para essa família e tentar da melhor forma fazer essa aquisição. Sim, por favor. A gente adquirindo a casa, a gente está pedindo a desafetação parcial. Comprando a casa, a prefeitura já disse que a gente consegue desafetação total. Então a gente compra a casa e ganha toda essa rua, né? Certo? Então assim, todo o nosso campus vira uma coisa só. E aí cerca aqui e cerca aqui. Com a desafetação parcial, cerca aqui e vem por aqui e a rua fica de acesso ali para essa rua. Aquisição de containers e garagem, aquilo que eu falei, são 4 containers, para vocês terem uma ideia. A gente está por receber já móveis e a gente não sabe onde vai colocar, ainda mais porque a gente vai disponibilizar as 2 casas. Então, a aquisição de containers é porque a nossa obra não vai estar pronta, mas o mobiliário vai ter que ser adquirido antes. E então, como a intenção não é deixar depois também essas casas para materiais, o container hoje ele tem um valor de R$16 mil, já pintado na cor que a gente desejar e tudo mais. É um investimento relativamente em conta, em detrimento de fazer obra civil. E a possibilidade de você deslocar, né? Um dia você quer instalar um laboratório, móvel, você pega um guindaste, leva para o lugar que você quer e o investimento é relativamente baixo, a vida útil alta, né? Porque eles são feitos para mar, né? Ferrugem, contra ferrugem e tudo mais. E ele já vem inclusive a gente vai adquiri-los nesse valor com o atestado de habitacionalidade. Então um dia a gente pode usar ele para sala de aula, o que quer que seja. Né, com esse atestado. Então esse é outro projeto. Pessoal, dizer, é prioritário isso? É porque hoje a gente não tem garagem para os carros que tem resolução que diz que a gente teria que ter, a gente nunca teve. E segundo, porque os containers a gente precisa para as aquisições da obra do projeto novo, né, da construção, e sempre vai precisar depositar materiais com segurança. E projeto e execução energia fotovoltaica, que antes já falei, que seria um projeto de sustentável para o nosso centro também andar nessa linha. Então, essa é a planta geral hoje, lembrando que essa casa em Chaimel os escoteiros estão utilizando, né? Aqui tem um ranchinho, aqui tem a casa que os escoteiros hoje usam, um galpão de madeira que a gente tem lá, depósito. Casa amarela, que a gente vai disponibilizar para os senhores nos próximos dias. O laboratório em Chaimel, que ontem fez um grande evento. Disponibilizar uma coisa. Lá na Casa do Bosque, a gente vai ter espaço para vestiário e banheiros. Então, né? Tem muito espaço. Porque a gente pensa. Vocês imaginam essa Casa do Bosque, né, bastante churrasqueira. A gente ficava não vendo. Imagina só que alegria que vai ser esse espaço de quer iluminar aqui atrás para todo mundo poder ter uso. Então assim, vai ter algo da Atlética, a nossa festinha de São João, qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente faz lá embaixo. Então assim, hoje ela está lá. O que acontece? O que é a história dessa casa, né? Essa casa foi comprada, não foi terminada, não tem
A parte hidráulica está mais ou menos, a parte elétrica não existe. Nunca tinha planta. Não tinha planta, não tinha verbação. Então assim, essa casa na verdade assim, e na verdade ela ficou o tempo todo, se achava que não tinha como fazer, averbar e tudo mais, por questões de proximidade com o rio e tudo mais, enfim. E aí se pensava nela, mas não se via possibilidade. E a gente acabou achando uma possibilidade e está feita a verbação, está encaminhando tudo, então assim, essa casa vai poder ser usada. E essa casa é para ser nosso espaço de multiuso, espaço de convivência, né? Então assim, um lugar bonito, tem lá aquela roda d'água que existia antes, que caminha, aquela lagoa bacana pra caramba lá embaixo, as árvores, né, arborizado e tal. Então assim, é um baita de um espaço. E todo mundo está pedindo, eu quero isso, podemos trabalhar lá, isso. Acho que é um espaço para todo mundo trabalhar, não é um espaço de alguém. Mas que assim, o Miller quer trabalhar um dia, quero pegar um espaço, imagina, um verãozão, aquela água toda por baixo. Vou trabalhar hoje lá embaixo, quero dar uma descansada na cabeça. Vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer as reuniões de concerto lá embaixo. Depois a gente pode fazer um churrasquinho, não pode beber alcoólico, mas a gente pode fazer um churrasquinho sim. Então é um espaço que eu acho que vai trazer alegria para o campus, para o pessoal. Durante a manhã, um dia tem aula, também período, do outro lado a gente pode estudar no ar livre, vamos estudar lá embaixo. Pessoal da noite, às vezes tem aula, meio período, fica disponível. Opa, vamos jogar a bola. Aí a gente quer iluminar e tal, para trazer esse ambiente que o Eduardo quer paralisar aqui em público, o professor Eduardo que acompanhou toda a comitiva do CEAB, né? Então assim, acho que os jogos universitários é um negócio muito legal. Falei em Blumenau, no campo complexo do SESI, para mim foi um sucesso, ver a alegria da gurizada, assim, foi show de bola, e obrigado professor por ter acompanhado. E me comprometi com eles assim, de a gente tentar de fato melhorar esses espaços para eles praticarem mais esporte, né? Então a gente está vendo essas possibilidades para a gente poder fazer. Como disse vocês, a gente vai remodelar algumas coisas que a gente tinha na cabeça para poder priorizar algumas coisas, como por exemplo do bloco aqui, que chove dentro à noite, quem dá aula lá, vocês sabem, mesmo que dá aula onde chove e tal, então assim é um problema. Né? A gente tem que, então vamos remanejar. A gente tinha umas ideias de pavimentar tudo, mas a gente viu, mas isso aqui a gente pavimenta tudo, ou pavimenta tudo, mas de uma forma diferente para priorizar outras coisas. E depois a gente bota numa outra prioridade. Então a gente pensou, e claro, isso aqui não é uma coisa fechada, tá gente? Se surgirem outras ideias, por favor, tragam para nós. Né? Coisas que vão aparecendo. Isso é importante. Onde é que está previsto a cantina? Aqui. Tá. Bom, Jéssica, com isso eu tenho que me adiantar um pouco com as ideias, né? Tá. Porque assim, vamos pensar a obra pronta, né? Está todo mundo acomodado aqui e tal. O que acontece? Onde hoje é Lab 1 e cantinha, cozinha, a ideia é de remodelar o espaço e adaptar para a cantina acadêmica, ok? Aqui, tornar isso aqui um espaço cultural, onde é a cantina atualmente, criar uma concha acústica para apresentações culturais. O bloco de baixo, salas hoje 7 a 10, onde são os laboratórios e tal, biblioteca, todo espaço de biblioteca. As salas de cima, 2 salas de administração, uma de reuniões e uma videoconferência que inclusive agora a partir de agosto já está sendo disponibilizada. Onde hoje é biblioteca e sanitária, espaço de convivência, estudantes. Vamos remodelar essa intenção. Onde hoje é departamento de ciências contábeis, sala de pesquisa e monitoria. Onde hoje é sistemas de informações, espaço de extensão para bolsas e extensionistas e extensão. Essa é boa, extensionistas e extensão. E o CETIC fica lá, porque lá hoje é o nosso coração nervoso da informática. E para deslocar, sim, é um investimento muito alto. Então, essas são as previsões. A gente está colocando exatamente isso para ouvir sugestões também, né? Algumas questões são necessárias, por exemplo, biblioteca não pode, porque não temos estrutura do segundo piso por causa do peso. Então, assim, algumas coisas têm implicações técnicas, as outras são passivas de alteração. Semana que vem vocês vão enxergar aqui um canteiro, né, um losango com identificação de todos os nossos espaços acadêmicos. Aqui vocês estão enxergando mudanças nos canteirinhos. Aqui nós vamos fazer a identificação do CEAB, um canteiro de flores também e uma pequena obra ali para melhorar essa nossa construção aqui. Mas cantina é respondida. Bom, pensando também em obra pronta depois, a gente nunca pode deixar de sonhar. Esse espaço hoje onde nós trabalhamos, nós de AD, de administrativo, essa casa sai.
porque aqui a gente faz o acesso principal do SEAB com um recuo aqui de entrada, e essa construção está ilegal hoje, ela está em cima da rua e tal. E não tem projeto, não tem segurança adequada para pensar no futuro em deixá-la. Então essa casa sai. Essa casa azul, onde estamos nesse momento, nas nossas previsões, pelo custo de manutenção de reforma, sai também. E ficaria essa que está logo acima, que é uma casa já um pouco melhor. Né? É um pouco melhor. E está em dúvida, já a gente hoje novamente abriu um diálogo longo, a Casa Branca. Porque a gente está vendo que o investimento nessa casa para troca de telhado passa de R$100 mil. Uau. E ela vai continuar sendo uma casa com paredes inadequadas, com banheiros velhos, com todos os seus defeitos ou qualidades. E a gente tem uma visão muito clara de que no futuro esse é o espaço do auditório do SEAB. Porque ele vai estar de cara para o nosso centro nervoso aqui, vai estar de cara para o estacionamento, não vai estar longe da cantina. Então, está se pensando assim em trocas de ideias com os engenheiros, inclusive lá da reitoria, com o nosso engenheiro Paulo, que está uma vez por semana aqui. Mas assim, isso não é nada pronto. Agora, inclusive, tiramos dessa demanda, Jason, porque assim, a gente achou que vai ficar muito caro, porque assim, com 100 e poucos mil reais, você faz metade de uma casa nova ou de uma construção adequada para uma universidade. Mas isso aí você sempre só o telhado. É que a estrutura precisa ser praticamente... Mas mesmo assim, gente... Não, tá muito fora esse orçamento aí. No público, infelizmente, eu me assusto para tudo. E hoje, com toda a tecnologia, pregões e tudo, é tudo muito caro. Infelizmente, me assusta. É porque a casa é enorme, né? Grande, então, e essa é a previsão pela aprovação do Secop. A casa lá ela chove em vários lugares dentro, muita coisa boa. É que ela tem 5 telhados diferentes. E isso encarece a obra por causa das calhas e tudo mais. Né? Então, é de se pensar. Por isso que a gente ficou na dúvida, Joyce, de pensar. E várias vezes entramos nessa dúvida. Pelo fato dessa ser uma área estratégica para a planta do SEAB. Né? É a porta da entrada, né? Então, isso que a gente está pensando. Bom, pessoal, números. Execução preventiva de incêndio, bloco remanescente, 65 mil. Execução do bloco remanescente para reforma, telhado e estrutura. Pode ver mais uma vez aqui, Dino. Por que isso aqui é menos? Porque é um telhado reto. Só são 2 laterais. Né? Então, você vai gastar menos aqui com 3 vezes mais telhado do que aquela casa. Né? Vídeo monitoramento, 25 mil. Estamos colocando um valor acima porque talvez tenha mais poste, alguma coisa que a gente precise colocar. Mas o orçamento do melhor sistema até hoje é 18 mil que a gente tem feito de cotação. Toda a urbanização, né, todos esses passeios e tudo que a gente está falando aqui, né, arborização, jardinamento e tal, né, 285 mil. Retificação e unificação de matrículas, 20 mil. Aquisição de equipamentos de laboratório civil, 85 mil. Eduardo, a gente tinha uma proposta inicial que era 55 mil, lembra disso? De equipamentos, acho que a gente orçou pelo que estava no plano no nosso, do plano do curso. Não, esse preço aí eu não tenho, de 55 mil. A gente teve, não sei de onde tive essa cotação. Mas a Contempo, né? Mas aqui lá não tem o principal, que é a máquina universal de ensaio. A gente com Diego, tu lembra daquelas 2 propostas disso que elas analisaram? Era maior, o da Contempo era 200 mil. 200 e mesmo assim, aquilo lá eles mandaram um monte de coisa que não precisava, talvez, né? E a máquina Mas o universal outro que era uns 90 mil. 90 mil? Então aqui pode ser ampliado um pouco. A gente se baseou em algumas nossos chutes lá, né? Mas assim, isso pode ser ampliado um pouco sem problema nenhum. Estamos falando disso aqui para ser aprovado este ano, né? Então essa é a intenção da reitoria. Execução de projetos preventivos de incêndios, 50 mil, já todas as obras e adaptações necessárias. Aquisição de propriedades, isso aqui é chute, pessoal. Quem vai dizer o preço disso é a avaliação que a gente está contratando.
Mas eu estimo. Tinha uma vez lá atrás, 480, a família não vendeu, foi para 670 em 2015. 670, a família viu, opa, a Udesc subiu, pediram 1 milhão. E a Udesc correu. Então, a gente, assim, eu, Marino, falando, né, do meu conhecimento que eu tenho, se passasse desse valor, eu acho inviável. Na minha concepção, a gente teria outras prioridades. Entendeu? Então, eu coloquei o limite do que eu, mas o Marino falando, né? Seria um limite, né? Aquisição de containers garagem, já com telhado, tudo pronto, 97 mil. E projeto execução energia fotovoltaica, 138 mil, né? Com isso aqui a gente poderia produzir até 70% do nosso consumo de energia, que hoje gira na parte de 10 mil reais mês, né? E isso se traduz numa proposta inicial já de quase 1,5 milhão. Então alguém poderia questionar. Mas daquilo que na época foi então proposto, né, voltando à nossa campanha, eram 800 mil, né, Jason? Em torno disso que a reitoria se comprometeu. Então a gente está ampliando essa solicitação, mas também estamos trazendo uma proposta bem mais robusta de desenvolvimento da nossa centro. É o que eu tinha para falar. Marino, tem de cabeça só curiosidade qual vai ser a metragem quadrada disso aqui unificado? Eu já tinha esse número. Ah, não, mentira, responder depois, mas vai ficar grande pra caramba. Eu já tinha, fica. Já peguei. Sim. Isso Isso são, se não me engano, são quase 2 hectares. Quase 20 mil metros. É grande. Nossa. Então... O termo aditivo da obra, a gente não falou disso para ninguém porque não poderia, né, Jarson? Mas a gente estava como diz no bom sentido da palavra, a gente estava com morte na mão, porque no dia 9/7 venceria o nosso prazo de execução da obra. E a gente estava contando muito com o Renan, ele ainda trabalhou esse encaminhamento do termo aditivo de tempo, e graças a Deus ontem isso saiu. Então, com isso não tem nenhum risco da obra paralisar e a vida segue, né? Mas até então existia esse risco. Ou vocês queriam que a gente tivesse sido transparente? É que a obra, pelo calendário dela, está terminada, né? Com esse lapso todo de tempo. Até 9/7. Né? A previsão era até 9 de julho estar pronto. Como não ficou, enfim, parou. E aí isso foi para frente. E vocês imaginam, desde o final do ano passado, mesmo na gestão do Carlos, já havia essa preocupação. E aí, quando a gente entrou, esses prazos todos, olha, precisa acontecer. Só que a mudança de governo, o Marino sabe que está num outro processo do CEPEV, mudou 200 pessoas, né? Um dia resolvia, outro dia era outro, mudou a equipe, mandaram embora, foi para outro ministério, para cá. Então, assim, mais ou menos isso aconteceu com o pessoal lá também. O que acontece, outra vez, o Tomasi foi a Brasília para chegar alguém lá e apertar um botão, né? E a gente já estava assim, coração na mão, mas... Não precisou. Só falar, né, que a obra está em pleno andamento. Vocês devem ter percebido essa semana que, além de finalizar a concretagem da última laje, eles começaram a montar a estrutura metálica do telhado. Então, a partir daqui a 2 semanas, no máximo, vocês vão enxergar reboco pelas paredes de fora e aí a equipe tende a ser aumentada, né? E até então a gente está muito feliz com a empresa também, né? Então eu espero que isso tudo ande. Quem não foi lá ver a obra ainda, por favor, toda terça-feira está o... Terça ou quarta está o Paulo. Se anunciem lá com a gente tem 5 capacetes, e uma das regras mínimas é que vocês acessem a obra com capacete, né, e sapato, calçado fechado, e aí como engenheiro, ou preferência para engenheiro, vocês podem acessar a obra, eu faço questão de vocês vão lá. Legal, vamos lá ver. Encantador, dá um estilo bem legal assim. E a gente vai ser muito feliz, vai nos ajudar, motivar. Só lembrar que isso aqui né, Jason, a ideia foi de trazer aqui para aprovação, né? Até porque para a gente não chegar no dia 3
E aí cada um falar de uma demanda e tal, e dar a ideia de que a gente nunca conversou sobre isso, né? Porque demonstraria, de certa forma, uma falta de... Então fique muito à vontade para agregar e discutir isso aqui também, para a gente ter isso bem organizado e mostrar segurança para a reitoria quando eles vierem aqui também ao fazer esses pedidos. Eu tenho uma consideração que eu não vi ali. Entre o prédio novo, o prédio que a gente está usando e os banheiros, vai ter algum tipo de cobertura nos Não está sendo prevista agora em função do valor já que chegamos, mas no futuro a ideia é cobrir essa área. Mas eu digo nos passeios. Os passeios. Esses passeios, porque não adianta tu botar a cantina lá onde é que é o banheiro e o cara chove, o cara não vai. Não, essa parte aqui vai ter vai se mexer dali. Aqui vai ser espaço tem os juros da obra. O dinheiro que for parar tem os juros. Então esse dinheiro a gente vai usar para ajardinamento. E aí essa grana a gente pode usar para fazer essas colocações, fazer essa... porque como a reitoria tem vários espaços. Tem maior fluxo, né? Sim. Só lembrar que os ônibus, vocês perceberam aqui, por uma questão de segurança, eles estão separados do trânsito de pedestres e dos carros pequenos, né? Então, o acesso dos ônibus deixa o pessoal já próximo aqui ao prédio. Lembrando que a gente tinha colocado, assim, né, muitas ideias de a gente fechar um dos Hs, assim, em cima, botar um telhado também. Que aí ficaria mais uma área, né? Isso tudo não está descartado, não precisa de grana. Então a gente pensou, porque a gente pensou também a área aqui embaixo ser uma área mais cultural, né? Porque daí, quando tem evento mesmo, não vai atrapalhar a aula lá. Então são coisas que a gente vai amadurecendo e não que depois não possa ser fechado também. Um dos lados parece que não dá para fechar, pelo que a gente falou. Porque não tem acesso. Mas um desses aqui seria de repente coisa importante, mas isso a gente tem tempo para poder fazer. Que a gente acho que nasceu com essas ideias. Né? Acho que está bem legal o projeto, muitas ideias boas. Espero que, se tudo isso acontecer, a gente vai ficar um campus show pai. Só agora a notícia é triste, porque menos de 200 mil aquele laboratório ali. Não, aquilo que vocês estão prevendo para agora, né? Porque tem uma máquina que é muito cara. A prensa de ensaios. A questão é que ela é uma prensa que a gente pode servir como na região inteira, fazer ensaio para todas as empresas de civil. Então ela geraria um retorno para o centro. E é bom isso. Ela fala que a gente isso, porque até na Brevale, a nome da Brevale falou, a gente precisa de alguém, a gente vai lá até Blumenau para pagar ensaio. Se vocês tiverem isso aqui, a gente faz com vocês. Não, mas isso, Eduardo, vamos sentar e nem que a gente espreme em qualquer outro valor aqui, né? E assim, o Tomasi uma vez prometeu 700 mil pra gente, lá atrás. Não quero nem lembrar disso, com certeza. Mas a gente para o curso parou civil. Isso é muito importante também. Não foi nem para sentar, foi para civil. Aí você soma 800 mais 700, nós já estamos no 1.300.000. Como disse, o que a gente quer trabalhar? A gente está vendo essa briga, eu falo para vocês que eu questionei a reitoria, justamente assim, a gente ficou com 36 milhões de superávit. Se ele tivesse dado R$1 milhão ano passado para todos nós, talvez não houvesse movimento do próprio governo, né? O governador, está sobrando dinheiro lá. Enfim, as obras, ficaram várias obras paradas, não veio reajuste, tudo ficou em caixa. Então, assim, eu fiz um apelo, está na hora de a gente construir algo e fazer algo para mostrar que a gente, se eles não nos valorizam, nós mesmos nos valorizar. Né? Então, essa coisa que a gente quer levar para eles é uma expectativa que a gente tem, eu não sei também quanto está vindo, como é que vai ser, a gente não sabe como é que são os pedidos, mas eles estão vindo para conversar e a gente está com uma boa vibe assim para dizer, opa, eu acho que eles vão nos ouvir para a gente, claro, como a gente falou, são projetos, depois a gente pode sim trabalhar com vocês o que pode ser priorizado, se de repente não vem esse recurso, como é que vem, né? A gente tem que pensar nisso, mas tem algumas coisas que a gente precisa realmente fazer acontecer. E algumas coisas talvez não vai tanto recurso, né? Mas outras vão um pouco mais, mas tem que priorizar, isso, laboratório, isso aí é prioridade, né? Não tem a parte das aulas, né? Só mais um comentário que é importante, eu sei que vou ter que me acertar com o Paulo depois, porque ele disse que tinha 2 minutos para falar. A gente estava numa luta para fazer adaptações na construção. E foi luta porque eu só parei no fim porque estava ficando chato. E que o fim eu vi que realmente não valia comprometer eventual paralisação de obra por causa disso. Mas assim, o ideal seria a gente levantar a obra já adequada às nossas necessidades.
Então a gente conseguiu projetar a mudança para 4 salas de aulas maiores, 2 laboratórios de informática maiores, os laboratórios de civil maiores. Só que a gente chegou no fim a uma conclusão que isso seria perigoso, porque poderia ou não ser aceito pelo FNDE. E se não fosse aceito, trava o CIMEC, que é o sistema de acompanhamento de obra. E a gente não quer mais falar em paralisação de obra, nem dar preço. Então, o que a gente vai fazer? Se durante o decorrer do percurso a gente começar a sentir segurança com a equipe que efetivamente vai se efetivar lá no FNDE e tudo mais, a gente pretende pedir um aditivo. Não vamos fazer paredes de concreto, vamos fazer elas conforme o projeto, mas de divisória, de gesso acartonado, que depois da obra pronta a gente pega o martelo, e tira e ajusta para essa nova proposta nossa. Mas isso se a gente sentir segurança próximo do fim da obra. Então, eu sei que isso é importante, porque quebrar paredes e tudo mais com obra recém-feita é um negócio assim. Então, se a gente conseguir fazer isso, pelo menos o gesso, vai facilitar esse processo depois de adaptação. Mas, por hora, o prédio vai ser construído conforme o plano original. Tá certo? Ok. É isso. Obrigado, gente. O Dinho tem que assinar. Assinar o quê? A presença. Tá, fica legal assim para apresentar para ele. Desde quando tem assinatura de presença? Hã? Desde quando tem assinatura de Sempre presença? tem. Sério? Quer carona pro departamento? Vou lá levar o caldo. Prova da gratuita. Ah, Marina, Gerson, nem vou te entregar tudo que eu tinha aqui, então. Só esse aqui. Então vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Esse é Porque esse é o conjunto de máquina universal, dá para fazer um baita no laboratório com volta. Esse aqui é de quanto? 2.000 kilonewtons. Ah, tá. O preço eu nem consegui o preço atual dele, mas vai ser carinho. Ou tu era uma cópia disso para eu poder achar preço, Tá. ou você me faz. Nossa, porque assim, a gente se baseou, eu não sei de onde a gente tirou aqueles. É que o Diego me mandou duas propostas. Um tempo que eles tentaram levar um monte de coisa lá, São que é coisa 6 legal, que é coisa não. 6 e 6. E eu tinha um da Priscila aqui também, que tem umas vidrarias, a gente vai ter que comprar alguma coisa em volta, mas se a gente não conseguir isso aqui, não adianta procurar nada disso aqui. Isso aqui é o coração. Isso aqui é o seguinte, ó, a gente chora pelo máximo para se diminuir isso aqui para 2.000 kilonewtons. Se a gente consegue